como a Fabiana falou, paramos para pensar, né, a respeito da jornada. E final de ano, todo mundo faz balanço. Aliás, até na balança a gente faz balanço, não é verdade? Se a gente perdeu os quilos que a gente queria, ou se a gente adquiriu mais alguns indesejáveis, como é que está a nossa saúde emocional. Época de parar e pensar na vida. Então, quando a gente tem um marco como o aniversário da congregação, é também um momento da gente olhar e dizer: e aí, estamos na direção do que Deus tem? Nós seguimos fiéis à vocação, chamado que Deus pensou para essa comunidade, para essa igreja? Às vezes há momentos nesses 20 anos que as coisas podem ter ficado meio embaçadas, difíceis. Quantos sentimentos, emoções, alguns desistiram pelo caminho. Deus enviou outros para poderem estarem conosco. Alguns se achegaram e disseram: vamos juntos, vou aqui colocar força, vou colocar meu empenho. Eu creio no chamado, eu creio na vocação, eu creio naquilo que Deus tem fazendo para a nossa vida. E às vezes a gente imagina, nós vivemos em dias em que as pessoas estão sempre sendo estimuladas, né? Vivemos na época dessa coisa do estímulo. Você consegue, você é capaz, treinamento de liderança de vendas, né? Vamos lá, aí todo mundo dá uhul, todo mundo quer alcançar os objetivos, vamos subir a montanha, vamos descer o abismo. São coisas boas, são coisas que nos ajudam, mas se isso não vier de dentro para fora, não resiste ao tempo. Ela é aquilo que nós mineiros chamamos de fogo de palha. Começa, vai bem por um tempo. Eu tenho certeza que, assim como eu, como pastor, e o Fernando, e aqui estão vários outros pastores, nós vimos muita gente talentosa. Gente, você falou assim: olha que pessoa linda em Deus, isso vai dar muito fruto, isso vai ser uma bênção. E pelo caminho, aquela pessoa foi esfriando, você fez um movimento, você tentou trazer. Às vezes há no coração do pastor um certo angústia, fala: será que fui eu que falhei, né? E as pessoas foram fazendo escolhas, e hoje a gente nem sabe onde estão mais, nem sabemos se andam com Jesus. Então eu quero dizer que o objetivo e o alvo nos orientam. Presta atenção nisso que é importante. Todas as vezes que a gente pensa na nossa vida, na nossa jornada cristã, há um alvo. O apóstolo Paulo diz isso: olhando firmemente para o autor e consumador, prossigo. Então o alvo é Cristo. Sabe por quê? No final da nossa vida é Jesus, é conhecer Jesus, agradar o coração de Jesus, nos tornar cada vez mais parecido com Jesus e fazer com que todo mundo que passe pela nossa vida conheça Jesus. Ou seja, eu e você temos um alvo, que é Jesus. Então quando a gente pensa em Jesus, na minha vida individualmente, na minha pessoalidade, agora eu penso em como eu sou parte, como a Fabiana disse. Como é que eu sou parte desses tantos luzeiros que vão fazer uma grande luz? Se você numa noite escura acender a luz do seu celular, ou acender uma vela, ligar uma lanterna, vai ter uma quantidade de luz, as trevas não vão resistir. Mas se nós estivermos ali em 10 pessoas e cada um acender uma pequena luz, aquela luz será ainda maior. Se nós estivermos em 100 pessoas, iluminaremos um campo muito maior. Então significa que para ser luz do mundo, nós precisamos de muitos luzeiros que refletem a luz de Cristo, porque não é propriamente a minha luz, é a luz de Jesus que reflete na minha vida. Então quando eu estou olhando para frente, para o alvo, isso me ajuda a orientar, porque não se trata de quanto rápido eu consigo acelerar na minha vida os processos, mas o quanto eu compreendo a direção de Deus para a minha vida. Porque se eu estiver acelerando na direção errada, mais longe eu vou ficar do destino de Deus para mim. Mas eu queria hoje falar a respeito de algo que é ainda mais importante, é ter a compreensão de onde nós viemos. Porque quando eu entendo a raiz da minha vida, eu compreendo a minha natureza,
eu compreendo quem eu sou e por quanto compreendo para onde devo ir. Ou seja, se eu entendo que de Deus eu vim, é para Deus eu estou voltando, como é que eu alinho a minha história, as minhas escolhas diárias na direção de Deus? Porque a tendência de todos nós é irmos tentando tornar a vida mais confortável, com menos trabalho, tem que pensar menos. O nosso cérebro busca rotinas para que a gente não precisa nem de pensar. A maioria das coisas que a gente faz na vida são automatizadas, você nem pensa para fazer mais. Se você se lembrar, vai ser alguns só que vão ser capazes disso, quando a gente foi aprender a dar um laço no tênis. Você tinha de parar, prestar atenção, virar as orelhinhas, apertar. Era um desafio mental mais do que físico, porque eu tinha de estar atenção. Hoje a gente está conversando com alguém, está vendo televisão, você senta, agacha, dá um nó. Você nem prestou atenção, porque você aprendeu a fazer por repetição e, portanto, aquilo você não precisa fazer mais. Qual é o risco disso na jornada de um homem e de uma mulher de Deus? Colocarmos a nossa vida no automático espiritual. E aí a gente imagina, porque eu já aprendi a fazer algumas coisas, Deus quer que a gente continue simplesmente repetir processos antigos. E aqui vai o grande segredo para uma comunidade saudável. Uma comunidade saudável é entendendo a minha identidade, compreendendo de onde eu vim, sabendo exatamente para onde eu tenho que ir. Agora, pela jornada, eu tenho discernimento espiritual para saber o que fazer a cada estação da minha vida. Ou seja, não é porque eu fiz de uma determinada forma, quando eu me converti, tem muitas boas lembranças. Essa comunidade aqui é uma comunidade privilegiada. Aqui está o Phil Collins do Sal da Terra, o primeiro baterista da banda. Francisco Dutra, né? Quando eu cheguei ele já não tocava mais bateria, não. A Odete, a missão Sal da Terra nasce no coração deles. E hoje nós estamos aí 3.500 funcionários. Temos o Ricardo, sonoplasta. Já pensou? Gostava do cabelinho bem penteado. Agora não tem mais cabelo para pentear. Então esses dois são, antes de sermos Igreja Presbiteriana Jardim Caraíba, em que eu cheguei, eles são parte da história daquele grupo de jovens apaixonados por Jesus, que tinha lá um DNA. E é disso que eu vou falar. Marcinha, que está com a gente hoje, esposa do Ricardo, ela era líder de crianças. Olha só quanto talento que está aqui. Tem baterista, tem pessoal de social, né? Tem o sonoplasta. Não precisa perguntar, não. Ele não sabe mexer em mesa mais, que hoje é tudo digital, mas ele pode olhar lá, né? A Marcinha pode ajudar no Ministério Infantil. Tem muita coisa. História. Ninguém vai conseguir alcançar a sua plenitude sem entender a sua história. Não adianta você achar que agora o Sal da Terra é melhor, que agora a gente é maior. Não, eu tenho que aprender quem é a minha família, de onde eu vim, o que a gente fazia. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu me converti antes de ser Sal da Terra, ainda era como eu disse. Então estou lá desde o início dessa igreja. Hoje nós somos muito melhores, em tudo. A gente faz melhor, a gente é mais largo, geográfico, a gente tem melhores talentos, a gente canta melhor nas bandas. A banda era uma boa banda de pregadores de evangelismo. Hoje a gente tem a banda como nós estamos ouvindo aqui. Essa banda aqui dá de 1000 naquilo que era o Sal da Terra como conjunto. É ou não é, Chico? Mas aquela é a raiz que trouxe até aqui. Então não tem essa coisa saudosista. Naquela época a gente andava junto. Esquece, família cresce, a família amplia. E só quem vive mal hoje fica lembrando de coisas do passado com esse saudosismo. Eu honro a família, sei de onde eu vim, porque é aquilo que vai dar base, aquilo que vai dar sustentação, aquilo que vai dar para a minha vida a escolha certa. Porque além de propósito, eu sei de onde eu vim, eu sei o meu DNA. E é sobre isso celebrar o aniversário dessa igreja. Essa igreja está fazendo 20 anos, tem parte da história. De onde ela veio? Por que ela foi gerada? Qual era o propósito? Qual era o DNA que estava colocado aqui? Então a gente volta um pouco antes, há 35 anos. Como nasce o Sal da Terra? Se eu sou parte dessa família, o que estava lá? Aonde é que Deus quer usar a minha vida? Eu já citei algumas coisas. Somos um povo que entendemos que sozinho a gente não vai concluir a tarefa que a nós foi dada. É o corpo de Cristo, é a família da fé.
É todas as congregações, igrejas da história e da nossa contemporaneidade, ou seja, dos dias de hoje. Então, quando eu olho para as igrejas que estão lá, tem outra forma de fazer, cada um tem seu jeitão, cada um tem sua maneira, canta sua música. Eu me alegro de saber que eu não fui chamado para fazer daquela forma, mas Deus levantou alguém para que através desses alguém, outros alguém que eu não sou capaz de comunicar a virtude do evangelho, são capazes. E aí a gente vive em dias que as pessoas estão pensando que nós somos um grande mercado gospel e aí a gente vai ter concorrência. Tem uma igreja. Não! São os meus irmãos, as minhas irmãs, cada um faz de um jeito. Eu tenho que me alegrar com a vitória deles, eu tenho que me alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Tem uma igreja crescendo, está levando crente. Que bênção! Porque nós estamos alcançando, e não tem mais, as ovelhas não são nossas, a ovelha de Jesus. Nós, como pastor, não gostamos de perder a ovelha. Mas sabemos que as ovelhas não são nossas, as ovelhas é de Jesus. Agora eu vou fazer o melhor, vou preparar meu canto, vou fazer grama boa, vou fazer boa palavra, vou fazer o melhor que está nas minhas mãos, para que quem sabe Deus me dê melhor condições para fazer ainda melhor. Porque tem dinheiro, aquilo ali é porque a igreja é da porta larga, esquece isso, é a família da fé. Alguns, não é assim? Somos corpo, cada um é membro desse corpo, e cada parte desse corpo faz uma função. Lembre-se que no corpo tem função para tudo. Tem cabelinho de nariz que incomoda, mas é corpo. Tem quem tem que fazer as necessidades, mas é corpo. Tem gente aí só fazendo coisa ruim, fedida. Tem parte do corpo que tem que fazer. Então, quando a gente entende quem nós somos, sal da terra, aí agora nós como igreja vamos pensar, e os próximos 20 anos? Quem aqui vai estar? Porque talvez alguns de nós, é bem provável que talvez eu nem esteja. 35 anos da igreja que eu pastorei, não vai ter mais, não vai ter o galo. Não se repete. E qual é a minha porção? Qual é a minha parte? Qual é o meu empenho? Enquanto há fôlego, enquanto tem braço, enquanto tem capacidade, o que eu vou fazer? A minha parte. E aí a gente tem que lembrar de tudo. Nós somos o sal da terra. E o que significa ser sal? Por que Jesus se referiu a nós, discípulos deles, como sal? É claro que ele estava falando de imediato com aqueles primeiros, mas tudo aquilo estava repercutindo na vida de todos os seus discípulos, como nós, 2000 anos depois. Primeira coisa, sal não é tempero. Tira isso do seu vocabulário. Coentro é tempero. E eu detesto coentro. Não me chame para comer na sua casa e ponha coentro no feijão, por favor. Por quê? Quando você coloca coentro no feijão, feijão fica com gosto de quê? Se você põe coentro no peixe, se você põe coentro na salada, então tudo fica com gosto de coentro. O sal não. Nós somos chamados não para mudar o sabor das pessoas, nós somos chamados para potencializar quem elas são. Ou seja, é fazer com que aquela pessoa seja a melhor versão dela que Deus tem para ela. Então não é para fazer um tanto de Ogálvaro, não é para fazer um tanto de Fernando, não é para fazer um tanto de Francisco, não é para fazer um tanto de Ricardo, é para fazer todos aqueles que são em Cristo a sua melhor versão. Então quando a gente toca a vida do outro, o outro se torna uma pessoa melhor nela mesma. Então nós não somos sal da terra para termos uniformidade. Então por um lado, as pessoas às vezes vêm aqui, aí vai lá na igreja do pastor Ogal, vai chegar lá e fala, Fernanda, gostei não, nem parece sal da terra lá. Ou vai lá na igreja do pastor Alexandre, vai lá na igreja do Zé Carlos e a de Janira que estão ali, meus queridos. E vão dizer, não, nem parece sal da terra. Por quê? Porque eu chego lá, na diversidade nós somos diferentes. Não é aquela coisa que você já chega e já sabe. Mas lá no fundo, quando você vai começar a andar, veio um pastor, muito amigo meu, uma grande igreja lá de Alphaville, em São Paulo, e ele queria conhecer mais a gente. E a gente estava num evento, e ele saiu conversando, ele escolheu alguns assim, foi conversando, pastores de diferentes congregações. Aí antes dele ir embora, ele falou assim para mim, vocês ensaiaram direitinho, né? Eu falei, por quê? Ele falou, com todo mundo que eu conversei, a conversa é a mesma.
Vocês são tudo diferente. Mas se a gente sentar para conversar, vocês são tudo igual. Igual em quê? No coração, no serviço, na misericórdia, na entrega. Mas há uma coisa que é parte desse ministério, que nasceu lá atrás, antes mesmo de ser igreja: evangelismo. Porque quando vieram aqueles jovens que começaram uma banda, que começaram depois ter a oportunidade de uma nova congregação, e na sequência, outros foram agregados nesse período. E aí quando nasce a igreja, sabe qual era a paixão desse ministério? Evangelização. Não tem nada de apostólico, profético. Aí a gente vai ficando velho, a gente começa a ficar vendo coisa. Mas o que estava lá no DNA sempre era uma banda de evangelismo. Viajar o Brasil, compartilhar nas praças, né? Nós somos talvez no Brasil uma das primeiras igrejas que tinha culto nos teatros. Ia para a praça, viajava para outras cidades. Qual era a paixão? Evangelização. Então sabe o que está no DNA dessa igreja aqui? Evangelização. É olhar para fora e dizer: como nós vamos falar do amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem? Como nós vamos comunicar a verdade absoluta nesse mundo confuso, em que tudo se tornou relativo? Como a gente vai tornar isso palatável? Como a gente vai tornar isso atraente? Porque Jesus, quando ia falar com as multidões, a palavra dele era uma palavra de sal, temperada, boa. Não era de acusação, não era de exortação. Isso ele fez com os discípulos tempo depois. Tanto é que depois que ele começou a apertar, o que aconteceu? O povo foi embora. Hoje eu estava falando para alguns pastores lá na igreja, eu estava ministrando, cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava pregando no culto mais cedo lá. Está numa crise hoje, ouvindo os desigrejados, gente que está ferido com a igreja. Eu, ou Galvar, acredito que a maioria dessas pessoas é balela, é conversa fiada. Claro que tem maus pastores, e a Bíblia já exorta que no final entraria pessoas, lobos devoradores, não poupariam o rebanho, né? São pastores que pastoreiam a si próprios, são nuvens sem água. Está lá, está na Bíblia, está avisando que isso era parte da nossa jornada. Mas muita gente sai da igreja porque a igreja é boa, porque começa a falar do pecado, de santidade, de integridade, de arrependimento, de oferta, de sacrifício, de entrega. Aí muitos, como nos diz Jesus, como é dura essas palavras, quem pode suportá-las? E aí o que eles fizeram? Deixaram de seguir Jesus. Então o sal é aquele que vai vir temperar a vida das pessoas. Ele vai trazer o sabor ideal, ele vai potencializar aquilo que a pessoa é. Por outro lado, o sal era valioso, não é igual hoje. Hoje você quer ver o valor do sal, não é nada. Tanto é que o sal é a última prateleira do supermercado. Não sei se você sabe, no marketing de supermercado, o que eles querem te vender está na altura das suas vistas. Você vai ver que todos os produtos, que você não precisa agachar, olhar para cima ou para baixo, ali é onde estão os produtos de melhor valor agregado. Onde que você quer, sem esforço, pôr a mão. Tanto é que normalmente nunca é o mesmo produto com o melhor preço. Aonde está o sal? Lá no chão, tem que agachar para pegar, porque não custa nada, não vale. Mas naquela época, sal era moeda de troca, ou seja, você pagava coisas com uma porção de sal, porque era difícil de ter. Você é valioso, você tem valor, você não é qualquer um, você não é fruto do acaso, você não é um erro dos seus pais, da sua mãe, você é fruto do amor de Deus. Deus é dono da história. Presta atenção nisso, que tem muita gente perturbada porque não crê na soberania de Deus. Nós vamos fazer de tudo, e o apóstolo Paulo diz: por isso lutamos, por isso trabalhamos, porque descansamos no Deus vivo. Então ele está dizendo: vou fazer o que está nas minhas mãos, vou entregar minha vida, vou aprender, vou estudar, vou me empenhar, mas de tudo eu espero em Deus. Porque pode ser que o meu esforço não seja suficiente, mas aquele que começou a boa obra vai terminar na minha vida. Então preste atenção, você tem valor, porque você é sal dessa terra. E sabe o que eu fui procurar para saber? O que os dicionários diziam sobre sal da terra?
Apenas um dicionário em inglês tinha a expressão salt of the earth, que era o melhor da sociedade, os mais nobres da sociedade. Então, quando queria dizer que você é sal da terra, está dizendo, vocês são os nobres da sociedade. Por quê? Porque agora espera-se que você seja padrão dos fiéis, no falar, no agir, na integridade, na honestidade, na dignidade. E não tem como, então, você dizer que é sal da terra e ser alguém que é violento com a sua esposa. Não tem jeito de você continuar no caminho do adultério. Não tem jeito de você estar envolvido na prostituição. Não tem jeito de você continuar deitando com a sua namorada, com o seu namorado, achando que os dias são outros. Você é sal da terra, então significa que eu tenho um padrão mais elevado no que eu falo, no que eu faço, no como eu trabalho. Eu não tenho mais negociado, eu não pago propina, eu não suborno. Por quê? Porque agora eu sou sal da terra. A minha natureza antiga queria esse caminho fácil. E a gente olha para o Brasil hoje, normalizou-se. Então todo mundo olha e fala assim, eu ser honesto para quê? Eu sou idiota? Porque olha aí, ó, o que está acontecendo nesse Brasil é um escândalo superlativo maior do que o outro. Você é o sal da terra. Você tem um padrão mais alto, você tem valor. E o sal tem uma coisa interessante também. O sal, quando é colocado, o que ele gera? Sede. Não é isso? Quando você fala assim, não, comi um bacalhau, parece que eu estou numa sede. Então, quando a gente toca a vida do outro, gera nele sede por Deus. Ele vai olhar para a sua vida e vai dizer, o que você tem? Eu quero isso que está na sua vida. Que olhar é esse? Como é que você está vendo o mundo desmoronar ao seu torno? Fala assim, porque está escrito já, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e eu não serei atingido. Então o mundo vai cair ao meu redor mesmo. Mas eu sei em quem tenho crido. Então quando eu entendo isso, eu reflito, eu revelo, eu resplandeço a luz de Cristo, o sabor de Cristo. E isso vai gerar o que nas pessoas? Desejo por Cristo. E aí Jesus diz o quê? Você que tem sede, beba de mim. Porque o único lugar que vai saciar sua sede de vida é em mim. Coloca uma coisa na sua cabeça. Não tem vida fora da vida. As pessoas estão tentando viver a vida e estão exaustas. Por isso que as pessoas, essa é a geração mais exausta. Exausta de quê? De procurar felicidade, de encontrar felicidade, de dar certo na vida, do meu casamento ser bom, do meu trabalho ser bom. As pessoas estão exaustas, elas não estão dando conta mais. Porque é o único lugar que vai dar a elas o sentimento de sensação de ser completo, de integridade, é bebendo de Jesus. Não adianta você frequentar o culto aqui e achar que só porque você vem no culto, né, os fluidos bons vão te pegar e o Satanás não vai roubar seu carro. Não é disso que se trata. Porque por vezes, às vezes ele vai roubar até a saúde. Não foi assim na vida de Jó? Jó foi lá e Deus deixou tocar na vida dele inteiro. Para que no final Jó dissesse o quê? Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus está formando Cristo em você. Se você resistir à mão poderosa de Deus, Ele vai quebrar e fazer de novo. Aprenda a lição. Essa é a palavra. Não é o que eu estou dizendo, não é o que o pastor pregou. Lê a Bíblia pela misericórdia de Deus. Vai lá e coloca que aprendeu. Eu estava falando isso, é o nosso tema lá da igreja. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. E aqui está dizendo que tudo que você semear, você colhe. Você está semeando mentira, você vai colher isso na sua vida. Você está semeando desavença, prostituição, é isso, você vai colher no seu casamento. O que você está semeando? Mas lê a Bíblia. E lá a gente estava falando sobre recursos. Tem muita gente, Deus prospera o meu caminho, Deus não deixa o ladrão roubar. Tem um princípio de Deus. Semeia que você vai colher. E se você não se atentar para a palavra de Deus, você está por sua própria conta. Aí um tanto de gente imaginando, eu penso que Deus não vai fazer isso. Quem te diz? Onde está escrito? Porque um espírito atormentador da parte de Deus assolava Saul. Porque aqueles que não perdoam como foram perdoados serão entregues por Deus
aos atormentadores. Então tem muita gente atormentada e está lá tentando pedir para Deus para livrar, e quem entregou eles aos atormentadores foi Deus. Então agora imagina se pegar lutando contra Deus. E aí ele diz, então perdoa. E você está na virada do ano e talvez está ressentido. Talvez você não chamou aquela pessoa que sempre participou do seu Natal, porque está ressentido. Por causa durante o ano, uma palavra mal colocada, uma coisa que às vezes você nem lembra do que é, mas você sabe que está com raiva. Porque às vezes embrulha o estômago só de falar naquela pessoa. E a gente fala, não dou conta. Sabe por que não dá conta? Porque o próprio Satanás está mantendo esse sentimento que embrulha seu estômago. Perdão não é para a gente sentir. Perdão é para a gente liberar. Você não sente perdão. A gente sente vontade de esganicar alguém. Então ser sal da terra tem coisas que vai mudar a minha vida. E tem a ver com evangelização. E a pergunta para mim e para você, difícil é, esse ano, quem conheceu o amor de Jesus através de sua vida? Esse é o DNA dessa igreja, não apenas dessa, do sal da terra. Antes da gente ser pessoas que querem fazer o bem na sociedade, montar as nossas ONGs, os nossos hospitais, isso tudo é bacana, mas isso é fruto do desejo da evangelização. Porque não adianta a pessoa estar com saúde e ir para o inferno. Ela ter barriga cheia e ir para o inferno. Entende a diferença? Não adianta eu pegar uma criança e dar uma família para ela e ela ser educada num caminho que não é do Senhor. Eu tenho que falar do amor de Deus para todo mundo, em todo o tempo. Eu tenho que dizer, olha, há um caminho melhor. E às vezes, para ela me ouvir, eu vou ter que pôr comida na barriga dela. Às vezes, para ela me ouvir, ela vai ter que ser curada, porque ela está perturbada nas suas emoções. Às vezes, para ela me ouvir, ela vai ter que receber o meu abraço, o meu afeto, antes de tudo. Quem conheceu o amor de Jesus esse ano através de sua vida? Ou você passou o ano demais ocupado com as suas próprias necessidades, que não percebeu a necessidade de quem estava perto de você para ouvir a mensagem da salvação? Ou talvez, porque a gente é um quando a gente vem para o culto, e se a gente falar que é crente lá no ambiente que eu vivo a vida, vai pegar mal, porque ninguém vai acreditar que eu sou crente, porque a minha vida é ruim. Porque o meu testemunho não é de gente que diz que é sal da terra, que é discípulo de Cristo. 20 anos, estamos celebrando, somos sal da terra. Quais são as coisas daqui para frente que a gente precisa se desvencilhar como comunidade? Qual a outra que eu tenho que me priorizar? Quais são as coisas que tem que estar na minha pauta? O que entra na minha agenda? O que entra no meu orçamento familiar e por quanto no meu orçamento como comunidade? Quais são as coisas que a gente vai fazer para fazer de tudo, para com todos, para de alguma forma a gente possa ganhar algum? O que significa ser sal da terra? E qual é a sua porção? Qual a sua parte nisso? Ai, eu já entreguei muito. Agora sim, eu passei para os mais jovens. A Bíblia diz assim, que todos nós, que somos plantados à beira do ribeiro, daremos fruto na estação própria. É claro que algumas coisas que eu fazia quando eu estava jovem, que o meu braço dava conta, agora eu não vou dar conta de fazer. Então entrega essa função a outros que têm o braço forte. Mas não significa que agora eu me aposentei no reino de Deus. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não tem aposentadoria. O reino de Deus é aqueles que vão dar fruto até o fim. Qual é a sua porção nessa comunidade? Qual é o seu chamado? Qual a sua vocação? Qual a sua responsabilidade? O que Deus quer fazer a partir de você nesse ano que começa? Quais serão as suas contribuições para os próximos 20 anos? Porque às vezes você chegou aqui agora, nós estamos num lugar confortável, no teto, e às vezes alguém se pergunta por que não tem ar-condicionado, porque às vezes você não ofertou ainda. Porque você pode ter juntado mais 4 amigos e falar, vamos pôr 4 ar-condicionado, eu dou um, você dá outro, dá outro, dá outro. Pastor Fernando, problema de ar-condicionado? Está aqui 4 ar-condicionados, só está lá. Ah, não vou lá mais não, porque lá está quente. Aí agora fica com medo de chover, que esse trem não vai entrar água aqui tudo também. Aí as pessoas estão lá de fora, começam a orar por causa do culto, não, para não chover, porque senão vai espirrar água aqui dentro. Qual é a sua contribuição? Qual é a sua porção?
Mas sabe o que precisa? Mais gente, mais trabalhadores para a seara, mais braços fortes, mais sabedoria para aconselhar, mais recursos para ser investido em tudo, para que a gente possa alcançar essa cidade. Ai, Uberlândia já tem igreja demais. Tem 30% da população. Faz a conta, se nós somos 800 mil em Uberlândia, quanto mais ainda falta? Então nós temos muito trabalho pela frente, não é tempo de descansar, esmorecer, baixar a guarda. Nós somos uma jovem igreja, 35 anos, e já estamos cheios de cacuete de velho. Porque quantos anos a Metodista no Brasil? 100 e tantos anos. O Carlos está aqui, o Bispo Carlos está aqui há 40 anos. Antes de nós, ele já existia. Entendeu? Você vê. Eu tive o privilégio de servir a diretoria do Compaz com o Carlos. Fui lá, o badeco dele, estava ajudando ele lá. Ele é um homem de Deus, um cara louvável, íntegro. 40 anos aqui, nunca vi ninguém falar mal do Carlos. Já ouvi falar mal de muitos, mas do Carlos eu nunca. Já falaram muito mal mais de mim do que dele. Por quê? Porque ele é um homem íntegro, de bom testemunho. Alguém está no ministério há 40 anos, de pé, lutando, animado. E às vezes você está aí, estou cansado. Não, irmão, levanta, resplandece. É nascido sobre ti a luz do Senhor. Sabe por quê? Há muito mais. Então quer lembrar de quem você é? Você é o sal da terra. Põe a mão aí no seu peito. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui como família. Obrigado porque a obra que o Senhor começou na minha vida, na nossa vida como igreja, vai terminar. O Senhor vai terminar. E nós queremos estar lá, celebrando, de pé, sem escândalos, sem afastar o nosso coração do teu coração, fiéis àquilo que foi entregue a nós, multiplicando os talentos que o Senhor colocou na nossa mão, para que sejamos encontrados fiéis e bons servos, como o Senhor diz. Eu quero orar por aqueles essa manhã, que hoje querem fazer um renovo dos votos com o Senhor. Querem dizer: Deus, eis-me aqui. Usa a minha vida. Às vezes eu não entendi, às vezes eu me distanciei por tantos motivos, mas hoje eu quero renovar os meus votos, porque eu quero entrar esse ano que está à frente, de pé na sua presença. Se você quer fazer essa oração comigo, levanta uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Se você hoje quer dizer: Deus, eu quero renovar os meus votos. Amém, amém, amém. Se você que levantou a mão, fica de pé, por favor. E põe a mão aqui, na boca do estômago. Aqui, É porque a palavra de Deus diz que é do interior que vão fluir rios de água viva. A gente está pensando que as águas vão vir de fora, e na verdade Deus vai liberar as águas dele, é do nosso interior. Nós somos essa fonte de Deus, para saciar a sede de muitos. Pai, nós estamos aqui hoje para apresentar o mais íntimo do nosso ser, as nossas entranhas. E é desse lugar que o Senhor quer fluir bênçãos ao meu redor. Eu quero pedir que agora o Senhor desobstrua, Pai, tudo aquilo que está impedindo o vento dos meus irmãos e irmãs de gerarem tudo aquilo que o Senhor proveu para a vida deles, tudo aquilo que o Senhor já os abençoou e disse: sede frutífero. Em nome de Jesus, ó Pai, toda a trama do inferno, todo embaraço do pecado, toda palavra de maldição sobre a vida dos meus irmãos, sejam quebradas hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui com pensamentos novos, ações novas, palavras novas, renovo, alegria, força nos braços, forças nos pés, no nome de Jesus. E que venha um 2026 próspero, de quem é sal da terra e luz do mundo. Eu os abençoo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora acabou a pressa, né? Agora acabou a pressa.
Glória a Deus. Depois dessa oração, a gente tem um vídeo para passar, que a gente conseguiu colher algumas imagens, né? E a gente vê o tanto que o tempo passa quando a gente olha para os nossos filhos, que já estão grandes, eles eram tudo criancinha. Né? Tudo criancinha nesse lugar. A gente lembra deles correndo, todo mundo da bochecha vermelha, por causa do calor. Amém? Queria que você orasse, vem cá, Lili, fica do meu lado. Sim, né, criado ali com o conselho de pastores, era novo, né? Tudo era novo, eu estava ali no meio. E louvo a Deus pela trajetória da Igreja Sal da Terra. Realmente é uma cidade edificada sobre o monte que não tem como ser escondida. Mas principalmente tem sido lares, né, que tem levantado no alto para que as famílias sejam iluminadas. Que Deus continue abençoando esse ministério. Amém? Deus continue abençoando vocês. Isaías 43 tem um paradoxo que Deus diz: eu sou o Deus que abriu o caminho no mar, que afoguei os carros e os exércitos de Faraó. Mas depois ele fala: eu não quero que vocês fiquem lembrando só disso. Parece que o judeu ficava numa história do passado, quando Deus nos livrou. Ele diz: eu vou fazer uma coisa nova, já está saindo à luz. Então nós temos que ter esse equilíbrio de lembrar das histórias, lembrar das raízes, não esquecer, não perder a gratidão por tudo que Deus fez até aqui. Temos que continuar dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas no início do 21º ano, queremos convidar a igreja a levantar os olhos, porque coisas novas, coisas grandiosas, Deus fará no meio de vocês. E essa é a nossa palavra de bênção. Amém? E que seja surpreendente. O que Ele fez em 20, Ele faça em 1, 2 anos. Amém? Que em 5 anos, na comemoração dos 25 anos, a realidade seja realmente assim, multiplicada em bênçãos, em experiências e principalmente em vidas alcançadas. Amém? Vamos ficar em pé, como igreja que somos. Quero convidar vocês a estender as mãos num gesto de bênção. E na palma das suas mãos esteja o teu coração para abençoar, o desejo de abençoar o ministério pastoral de cada um dos irmãos que estão aqui, de todos os pastores da Igreja Sal da Terra, não só aqui do Planalto, mas de todo o ministério. Pai, como família do Senhor, como irmãos em Cristo, na unidade do corpo de Cristo, na unidade que, ó Deus, o Espírito, ó Deus, estabeleceu, que Jesus estabeleceu em nós pelo seu Espírito. Senhor, nós queremos dar graças nesta manhã, estender a nossa destra de comunhão e declarar a bênção do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo cada homem e mulher, cada família pastoral, ó Deus, com graça, com sabedoria, com provisão, ó Deus, com revelação, ó Deus, do teu amor. Ó Deus, porque quando somos cheios deste amor, Ele transborda e Ele, ó Deus, multiplica na vida daqueles que estão conosco. Que o Senhor os faça transbordar, ó Pai, que o Senhor possa encher os cálices e os fazer transbordar de unção, de graça, de amor, de perdão, ó Deus, de poder do Teu Santo Espírito. Sejam abençoados, sejam benditos do Senhor. Ó Deus, igualmente nós abençoamos a igreja do Senhor neste lugar, aqueles que têm ombrado, aqueles que têm, ó Deus, colocado seus pés firmes, ó Deus, para trabalharem juntos, que têm estendido os braços fortes, como foram falados, ó Deus, como foi dito, que o Senhor esteja derramando sobre toda a igreja uma unção de renovo, ó Pai, ó Deus, renovação no Espírito, ó Deus, no amor, no propósito, ó Deus, e que ó Deus, o que virá, ó Deus, esse novo tempo, ó Deus, os novos anos, tragam consigo, ó Pai, uma realização do Teu Espírito, uma operação do Teu Espírito, que opera tudo em todos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu declaro a bênção do Senhor. São benditos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Obrigado, Carlos Henrique. Obrigado pela amizade, pelo tempo junto. Amém.